Olá, tudo bem com vocês? A paz de Jesus, o amor de Maria seja no coração de cada um de vocês. Hoje, convido vocês a meditar as orações de domingo da Santa Missa. As orações que são as leituras. Primeira leitura, segunda leitura, Salmo e Evangelho. Vamos lá? Vamos meditar juntos. Primeira leitura, não se faz isso, leitor. Já vamos direto ao assunto. Leitura do Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Amo essa leitura, gente. Bem, essa aqui é uma leitura maravilhosa. Vindo do Espírito Santo, o Paráclito, a promessa. Moraram em Jerusalém judeus e devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Pensa na verdade, na graça de Deus que estava repousando, estava acontecendo naquele momento. Todo mundo estava confuso, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, mas estavam entendendo que estava acontecendo algo inesperável, totalmente inédito na vida de cada um deles. Cheios de espanto e admiração, diziam: estes homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor, graças a Deus. Tá vendo como a palavra de Deus é espetaculosa, maravilhosa? Essa primeira leitura, que é do Atos dos Apóstolos, a promessa estava sendo cumprida. Jesus disse que enviaria o Paráclito, o advogado, aquele que seria a nossa libertação espiritual. Essa primeira leitura já nos diz que 50 dias após todo aquele acontecimento da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus enviaria o Paráclito, o Espírito Santo. Que maravilha! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por isso. Agora vamos salmodiar. Salmo responsorial. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bendize a minha alma ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor. Como sois grande, quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e de toda a terra a face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje me seja agradável o meu canto. Sois o Senhor, é a minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor,
e da terra toda face renovai. Amo, amo. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Ou seja, nós, quando falamos Jesus é o Senhor, estamos sim repletos do Espírito Santo, mesmo sem perceber, sem sentir nada, mas o Espírito Santo está presente em cada um de nós. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito, para formarmos um só corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ou seja, Jesus é a cabeça do corpo místico da igreja. Jesus Cristo é a cabeça do corpo místico, que é a igreja. Cada um de nós formamos o corpo. Cada um tem um dom, uma vocação, uma missão. Cada um tem a sua incrível importância. E juntos formamos o corpo místico de Cristo. Então, cada um de nós temos sim a nossa importância na nossa particularidade. Se um está doente, o corpo sente. Se um está são, o corpo sente. Somos todos um em Cristo, querendo ou não, sabendo ou não, entendendo ou não. Agora vamos meditar o Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer aquele dia, o primeiro dia da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho, neste momento, Jesus chega diante dos discípulos, sopra o Espírito Santo sobre cada um deles, dando-lhes a missão como igreja, anunciar o Evangelho por todo o mundo, a toda criatura, para que a palavra do Senhor possa chegar a todos os povos e que cada um deles fosse dispersos para o mundo. Estavam juntos e foram dispersados pelo mundo para anunciar o Evangelho. E após receber o Espírito Santo, deu-lhes o poder de perdoar aqueles que se arrependessem dos pecados e não perdoar aqueles que são retidos, ou seja, aqueles que não perdoaram os pecados, que não se arrependeram, já tem o seu destino, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele chegou de surpresa num momento que os discípulos nem imaginavam. Imagine cada um de nós na nossa realidade, né? A paz de Jesus e o amor de Maria. Até mais. Tchau, tchau.